Olá pessoal, então algumas orientações para a atividade de hoje, né, que vai envolver então a parte de razões trigonométricas. Então eu deixei para vocês já um vídeo, né, um vídeo que vai falar um pouquinho desses operadores matemáticos que são importantes nessas relações, né, tal como seno, cosseno, outras que vocês eventualmente vão precisar, tá? E nós temos duas atividades, né, duas partes dessa mesma atividade, tá? Uma primeira mais introdutória sobre, de repente até para lembrar para vocês em relação a alguns aspectos das razões trigonométricas, e a segunda, sim, a atividade B, né, que envolve um pouquinho aí sim uma aplicação dessas relações ou das razões trigonométricas, tá? Então na primeira atividade, já está colocado aqui para vocês recordarem um pouco dessas razões que são relativamente que vão ser de fato eventualmente usadas durante a atividade, tá? O que é importante? Nós começamos com uma relação que é própria, então essas relações todas aqui elas são próprias do triângulo retângulo, tá? Então para o triângulo retângulo nós temos que é válida, por exemplo, a relação do teorema de Pitágoras, né? Que é a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Num triângulo retângulo também nós temos que A mais B igual a 90, né? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e aí nós temos que um deles já é 90. Né? Então, o que sobrar, a soma dos outros dois que vão sobrar vão ser os 90 graus. Tá? E as razões trigonométricas, elas decorrem, elas são consequência do teorema de Tales, né? Onde nós temos a proporção entre lados de um triângulo qualquer, mas especificamente de um triângulo retângulo, essas razões que se mantêm constantes, independente do tamanho desse triângulo, né? Ou seja, são triângulos semelhantes que a gente tem, se eu mantenho o ângulo constante, essa relação, essa proporção, ela vai se manter sempre fixa, independente das medidas que eu vou estar utilizando aqui. Né? O que vai ser importante aqui vai ser a medida do ângulo, né? Seno de alfa. Né? Então, se eu tiver um alfa num determinado valor, esse seno sempre vai ser o mesmo, porque a proporção dessas medidas sempre vai ser a mesma, independente da medida de C, independente da medida de A. O que a gente tem? Por exemplo, que um seno de um dado ângulo alfa, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno desse ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, essa proporção desses lados, né? E a tangente, então, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A partir disso, então, a gente tem, então, vocês vão utilizar essas relações, tá? Nós temos algumas atividades. No Scratch, vocês vão encontrar essas atividades aqui nos operadores, né? Então, eu vou aqui na parte de operadores, eu vou encontrar o último item aqui, que tem um módulo, né? Se eu pegar o módulo, por exemplo, aliás, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Esse item módulo, eu posso ter tanto a relação de seno, cosseno e tangente, que são medidas importantes, como também arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente e outras, eventualmente, que vocês vão precisar, tá? Então, esse é o ponto de partida que nós temos aqui, tá? Vou deixar aqui do lado. Então, deixa eu diminuir. Beleza. E aí, o que nós temos para essa primeira atividade, tá? As primeiras três atividades, tá? Atividade 1, atividade 2 e atividade 3, elas são muito semelhantes, muito semelhantes. Nós temos aqui indicado um ângulo alfa e um dos lados desse triângulo. No primeiro, na atividade 1, nós temos o cateto oposto, que está indicado. Na atividade 2 é o cateto adjacente, que está indicado. E na atividade 3 é o cateto, é a hipotenusa que está indicada. Então, na verdade, o raciocínio é muito semelhante. O que você apenas tem que observar, e aí você vai ter um processo de construção no Scratch diferente, é qual das atividades que você está fazendo, tá? Elas são três atividades distintas. No Scratch, então, por exemplo, para fazer a primeira, o que a gente tem? A gente tem, então, representado, deixa eu representar para vocês aqui. Vou pegar esse quadrado, desculpe, é o triângulo retângulo, né? Então, vamos analisar essas medidas que nós temos. Vou usar aqui para a gente representar. Então, eu tenho um triângulo, tá? Uma dada medida. Deixa eu voltar aqui. Quero usar essa cor vermelha. Então, eu vou usar aqui o triângulo, né? A cateto oposto que está indicado aí na cor vermelha. Depois, eu tenho um triângulo, o cateto adjacente que está indicado aqui na cor preta. E eu tenho aqui a hipotenusa também indicada, né? O ângulo que eu também vou saber vai estar indicado aqui na cor vermelha. Então, é o ângulo alfa que eu tenho. Então, eu tenho um ângulo e eu tenho o cateto, né, que é um dos lados desse triângulo. Então, eu começo perguntando, né, qual o tamanho do lado,
né? E aí mudo o tamanho do lado para a resposta, de acordo com o que o usuário quiser. E pergunto também qual é o tamanho desse ângulo que eu está sendo informado, tá? E eu mudo o ângulo para essa resposta. Então eu tenho essas informações. Aí você imagina, né? Então neste caso aqui, olha só pessoal, tá? Se eu considerar que o ator está olhando na linha horizontal para a esquerda, né? Para a direita, aliás, né? Eu vou começar, o primeiro movimento que eu vou fazer é nessa direção. Deixa eu marcar aqui. Assim. Então eu tenho nessa direção que eu vou começar nesse ponto aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mover este lado aqui de baixo, por exemplo, tá? Eu posso começar aqui para cima também, não tem problema. Mas eu vou começar movendo este lado de baixo. Então o que eu vou precisar para isso, tá? Eu vou precisar saber desta medida. Então eu vou começar indicando esta medida. O que é essa medida aqui? Ela é um cateto adjacente, sendo que eu não tenho essa medida informada. Então eu tenho informado o cateto oposto, né? Então, dessas relações eu começo então a fazer os meus cálculos. Então, dado esses catetos, né? Ou seja, observem que nós temos as relações. Deixa eu achar aqui. Mas aqui a gente tem, vamos chamar isso aqui de A. Então a gente tem A. E nós temos então o cateto oposto indicado. Eu quero achar o cateto adjacente, né? Cateto adjacente, por exemplo, B. Qual é a relação que estabelece entre cateto oposto e adjacente, né? É a tangente desse ângulo alfa. Né? Então, se a gente considerar que é um ângulo alfa aqui, o que eu vou calcular? Que essa tangente do ângulo alfa vai ser igual a quanto? É igual a A, que eu sei, e o B, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, sobre o B que eu não sei. Então, o B que eu quero descobrir, ele é, na verdade, igual a A, que é o cateto, o lado do triângulo que eu conheço, dividido pela tangente de alfa, né? Então, eu começo com esta relação aqui, que é a tangente de alfa, né? Então, essa é uma medida, esse é o primeiro cálculo que eu vou fazer a partir dessa dedução para eu calcular esse valor de B. O mesmo você deve fazer para indicar ou para obter, né, a medida, por exemplo, do lado C. Para calcular o C, se eu sei o cateto oposto, eu vou calcular a hipotenusa, né? E oposto à hipotenusa eu vou usar o seno, né? Então, seno de alfa igual a A sobre C, e aí o C vai ser, né, essa hipotenusa, vai ser igual a medida de A dividido pelo seno desse ângulo alfa, né? Então, com isso nós obtemos as medidas de B e C, tá? Então, deixa eu só fechar aqui e vamos colocar, então. Nós vamos começar com o mova, né? Mover quanto, né? Nós vamos mover o tamanho do lado dividido pela tangente de alfa, né? Então, eu vou começar aqui com o tamanho do lado, né? Essa minha variável lado que eu criei aqui. Então, tamanho do lado, dividido pela tangente. E aí eu vou usar o operador aqui, onde está o operador, aqui, junto com o módulo, e eu vou procurar a tangente, né? Tangente de quanto, né? Eu vou dividir pela tangente do ângulo que eu estou considerando. Então, onde é que está? Variáveis, aqui. Ângulo que eu estou indicando. Beleza, então essa é a primeira informação que nós temos, tá? Então, se eu for começar a limpar, por exemplo, na atividade 1, ele pede já qual o tamanho do lado, é o 100, que vai ser o ângulo, o lado oposto, né? E qual o tamanho do ângulo, eu vou botar 30, por exemplo, e ele vai calcular essa medida, tá? Quando ele chega nesse ponto, ele tem que girar, né? Ele tem que fazer o giro. Vanduir, que giro que é que eu vou estar considerando, né? Tem que lembrar que o nosso triângulo lá, ele tem, vamos botar aqui, essas medidas, tá? Ele tem essas medidas, tem um ângulo alfa que está indicado aqui. E o Scratch está olhando nessa direção. Se ele está olhando nessa direção, eu tenho que girar todo esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, que é o de giro, né, eu vou girar para a esquerda, eu vou girar quanto? Eu vou girar o total aqui, que é 180, menos o ângulo alfa, né? Então, é isso que eu vou fazer para a esquerda aqui, 180 menos o ângulo alfa, que está indicado aqui dentro, né? Porque o ângulo raso que eu tenho é 180, 180 menos alfa. Então, colocando essa relação, eu vou girar para a esquerda, 180 menos alfa, né? Menos meu ângulo. Vamos usar a operação aqui, 180 menos 180 menos a medida do meu ângulo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia dessas relações. Então, eu vou girar esse valor. E aí, mover, lembra que tem um mover, nós já calculamos antes para o valor de C?
né? Na verdade eu não calculei, mas é muito parecido. Então eu posso usar esse valor muito parecido com o que tem aqui em cima, né? Que é o lado sobre tangente do ângulo, e é na verdade o lado sobre seno, né? Então eu vou limpar aqui, deixa eu só calcular esta relação, ele não... Ah, ele deu uma travadinha, tá? Então, qual o tamanho do lado? Né? Então, qual o tamanho do lado? O tamanho do lado é 100 e o ângulo é 30, por exemplo, tá? Então, observem que aí com isso ele já calculou, né? Nós já mediu esses valores e está lá em cima. O que falta agora ele girar? Ele tem que girar, né? Se ele está lá em cima, só para a gente terminar, ele tem que girar ainda aquele ângulo lá de cima, né? Opa, tá todo torto aqui. Então tem que girar aquele ângulo lá de cima. Se eu tenho aqui que isso aqui é... Opa, tudo torto, mas vamos considerar que isso aqui é válido, tá? Esse ângulo é alfa, né? Observem que o Scratch está olhando para lá. Eu tenho que saber este ângulo aqui. O alfa está aqui. Se eu tenho aqui de dentro, eu tenho esse beta, né? Ele é 90 menos alfa, né? E o de fora vai ser 180 menos o de dentro, né? 180 menos o de dentro, que é 90 menos alfa. O que vai dar o total de 90 mais alfa. E depois é só deslocar o ângulo aqui, tá? O lado aqui embaixo, tá? Então essa é a relação que nós temos aqui. O que eu chamo a atenção ainda, se vocês observarem, que essas três atividades vão ser semelhantes, não vão ser iguais, vão ser semelhantes, tá? Então vocês vão ter, na verdade, fazendo a primeira, as outras duas elas vão ser quase como consequência. A atividade 4, o que ela tem de diferente? Nós não temos o ângulo indicado aqui. Não temos esse ângulo. E eu vou ter que saber obter esse ângulo. Basicamente vai ser isso, né? Porque para obter hipotenusa, você pode calcular tanto usar Pitágoras aqui, quanto depois do ângulo obtido, usar seno ou cosseno, de acordo com o que você preferir, tá? Mas a questão é, por exemplo, neste caso, eu não tenho este ângulo alfa indicado. Eu não tenho. E como é que eu obtenho essa relação? Então, aqui nós vamos ter que trabalhar com o ângulo que eu desconheço. O que eu sei é que a tangente de alfa, né? A tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre adjacente. É igual a B sobre A. E aí nós temos uma relação matemática que é interessante, o B é conhecido, o A é conhecido e a proporção, ou seja, a tangente é conhecida, mas eu não sei o valor do A. Então como é que eu calculo o A a partir disso? Então a partir disso o A é indicado como arco cuja tangente é igual a A sobre B. Então arco tangente, aliás, de B sobre A, né? B sobre A. Então eu vou precisar dessa relação para obter esse ângulo alfa, tá? Então esse é o cuidado que eu tenho que ter. Onde é que eu encontro isso? Lá nos operadores, né? Da mesma forma que você vai encontrar o A e o B, o seno e cosseno, você tem logo abaixo, tem ali arco tangente, né? Se eu for pegar aqui, dessa relação, deixa eu apagar, vamos ver se ele está aqui. Então nos operadores, onde é que está? Que é o módulo aqui. Então você vai precisar nessa atividade lá o arco tangente, que é uma das atividades aqui, ó, um dos recursos, arco tangente de um B sobre A, por exemplo. Com isso ele vai te dar qual é o ângulo referido, tá? Isso vai permitir que você faça a atividade 4. A partir disso também eu consigo fazer a atividade 5. O detalhe que você tem que observar é que isso aqui é um triângulo isósceles, então esses ângulos da base eles são congruentes, né? Então eu tenho que esse beta é congruente a este outro beta aqui. Então eu tenho que alfa mais beta vai dar 180, com isso eu calculo já o beta, né? E lembrem que sempre que um triângulo isósceles, você consegue dividir bem no meio aqui, tá bem tortinho, né? Usando, né, um triângulo retângulo, e aí você vai ter que essas duas, essa bissetriz ou altura, como você quiser, tanto faz, elas são coincidentes nesse caso, tá? Vai dividir o outro lado em duas partes iguais. Então esses dois triângulos que são formados, os dois triângulos retângulos de ambos os lados, né, eles vão ser congruentes. E a partir disso volto a ter uma situação novamente de usar triângulos retângulos, tá? E por último, então essas são as atividades para a gente treinar e para a gente fazer as relações usando as relações e razões trigonométricas. E por último, aí sim, uma aplicação que passa a ser interessante, que é uma atividade 1, de você construir um trapézio, né? Então observe que aqui tem um trapézio isósceles construído aqui
como se fosse a base de um barquinho, né? Então a ideia é que você, a partir de indicado o alfa e a medida C e a medida B, você construa esse trapézio. O item 2 vai fazer algo muito semelhante, apenas acrescentando este mastro, né, com as medidas que estão indicadas ali para vocês. Né? Observem que o B já está calculado, o B também aqui, B sobre 2, tem medida alfa. Né? O que você tem que observar? Num trapézio isósceles, quando eu observo essas relações, né, eu tenho, na verdade, isso aqui, eu vou formar um triângulo retângulo. Né? E aqui também eu vou formar um triângulo retângulo. Certo? Então essas relações vai permitir que eu calcule quanto que mede esse valor, depois quanto que mede esse valor aqui. Na verdade eles são congruentes, né? Mas então eu consigo calcular essas medidas, né? E também observar as medidas dos ângulos, né, que nós temos num trapézio. Aí eu deixo para vocês pesquisarem quais são as relações que existem aí entre os ângulos de um trapézio, os ângulos internos e também os ângulos externos que você vai precisar para os giros, tá? Então, a partir disso, nós temos essas atividades propostas para vocês. Né? Em qualquer dúvida, vocês podem colocar e mandar mensagem para mim, mas essa é a estrutura nesse momento para vocês, tá bom? Bom trabalho, bom estudo e até mais.